todos novamente. A Secretaria Municipal de Turismo trouxe um time forte aqui hoje para compartilhar um pouco do conhecimento de vida, um pouco do aprendizado e tentar enriquecer cada vez mais aqui o nosso evento, né? Nós preparamos algumas perguntas. Eu vou começar aqui com o nosso professor, doutor Alessandro, né? Alessandro, o treinamento e a capacitação de profissionais são fundamentais, né? Qual que é a habilidade mais crítica que deve ser desenvolvida para que a inclusão saia do papel? Bom dia a todos, é um prazer poder estar aqui, viu? Acho que a primeira coisa que a gente precisa definir aqui, quando a gente fala desse esporte, né, esse esporte para pessoas com deficiência, que é o que a gente trabalha no dia a dia, que esse esporte tem duas concepções. O esporte adaptado, que é o esporte para todas as pessoas com deficiência, sem exclusão, né, que busca rendimento, mas não é o rendimento necessário para você fazer um esporte paralímpico. Quando a gente fala do esporte paralímpico, nós estamos falando do esporte de alta performance, que exige-se a máxima performance possível do atleta. Esse esporte paralímpico, ele é seletivo. Eu nunca vou falar o termo exclusão, eu vou falar seleção. Como no esporte olímpico, alguns são selecionados para alta performance, que é o nosso caso. A gente trabalha no dia a dia com o esporte adaptado, que vai envolver políticas públicas, que é o que a gente pede, né, cada vez mais, que cidades possam desenvolver políticas públicas do esporte para pessoas com deficiência. Eu sou de uma cidade aqui do interior de São Paulo, eu sou de Jundiaí. Em Jundiaí nós temos uma política pública de sucesso com o esporte para pessoas com deficiência. Nós temos lá 450 pessoas com deficiência fazendo 16 modalidades esportivas. Isso é muito difícil de acontecer. E o que a gente preza? Que tenham-se mais políticas públicas esportivas para que as cidades desenvolvam o esporte. Isso nós estamos dando muitas oportunidades para pessoas com deficiência. E o esporte paralímpico, hoje ele já está numa nova concepção, né? Ele mudou completamente. Lá em 2009, quando eu assumi a seleção brasileira, era eu, um auxiliar técnico e um fisioterapeuta. Hoje, junto comigo, tem 9 pessoas que fazem parte da comissão técnica, que é o médico, que é o fisioterapeuta, que é o nutricionista, que é o psicólogo, que é o analista de desempenho. Ou seja, o esporte paralímpico hoje, ele está num novo conceito. A gente vê os grandes resultados do Brasil porque a gente está numa nova concepção desse esporte. E ele está muito atrelado ao quê? Ao mesmo caminho que o esporte olímpico tem. Porém, a gente entender que esse esporte, ele é seletivo. Alguns vão para alta performance. Mas a gente não pode tirar fora essa pessoa que gosta do esporte, que ele continue praticando de uma outra forma, com novas concepções ali do esporte. E uma coisa importante, né, que a gente está observando hoje, o esporte para pessoas com deficiência no ambiente educacional, ou seja, dentro das escolas. Cada vez mais os profissionais de educação física estão sendo preparados para atuar com a pessoa com deficiência. E um dos principais meios é a educação física escolar. Parabéns pelo seu trabalho, Alessandro. É um trabalho importante, né? Eu conheço bem o projeto que você trabalha, que é o Paralímpico. É um projeto muito bonito que anda pelas cidades do estado de São Paulo, né? Levando conhecimento para todos os professores. Continuando aqui, vou chamar a Jéssica, né? Que tem sido uma grande parceira do turismo, né? Dar um spoiler, a gente está desenvolvendo um projeto novo, né? De passaporte acessível. Vamos lançar na Expo Paralímpica. Jéssica, pensando aqui um pouco sobre essa questão do passaporte acessível também, e também do seu conhecimento na área, a tecnologia ela é a inovação, né? E a inovação são aliadas nossas, né? Elas precisam ser nossas aliadas, né? Quais são os exemplos mais promissores aí e soluções que você tem visto que estão facilitando a atividade física ou a inclusão dentro do turismo? Não a nível apenas da nossa cidade, mas também de uma forma geral. Olha, a acessibilidade, e quando a gente une ela à inclusão, né, e à tecnologia,
a gente começa a compreender que, se você for pensar, o conceito de tecnologia, muleta é uma tecnologia, cadeira de rodas é uma tecnologia, né? E aí a gente vai aprimorando esses instrumentos para gerar, seja equipamentos de alta performance, por exemplo, né? A gente começa a ter condições de sair de casa, de produzir, de trabalhar, de praticar um esporte, graças a esse primeiro nível de tecnologia. Mas quando a gente vai ampliando esse olhar, aí a gente vem, por exemplo, para esse spoiler nosso, né, que tem o aplicativo. O Passaporte Acessível é um aplicativo que a gente vai lançar oficialmente essa parceria aí com o município de São Paulo, né, que é justamente para levar a informação de um jeito mais fácil para as pessoas, mais prático. A autonomia de uma pessoa, principalmente as pessoas com deficiência, ela está diretamente relacionada ao quanto você acessa de informação. Como é que eu posso decidir para onde eu vou ou o que eu vou fazer se eu não conheço o lugar, se eu não consigo saber se tem uma escada, se tem uma rampa? Como é que eu posso decidir para onde eu vou ou não, né? Então, a ideia do aplicativo do Passaporte Acessível é justamente essa, é fornecer informação detalhada sobre os pontos turísticos, os principais pontos turísticos de São Paulo, e não só de São Paulo, né? No aplicativo a gente tem já vários outros pontos registrados do Brasil e do mundo, que servem justamente para que essa informação esteja ali, literalmente acessível, né? Na palma da mão. Porque, por vezes, veja só, eu comecei fazendo esses trabalhos de mapeamento de acessibilidade e a gente produzia PDF, né? Então, era um arquivo, um guia, às vezes era um livro impresso, às vezes era o PDF. E depois eu ficava perguntando, tá, mas cadê o PDF? Né? E esse arquivo, quanto ele é de fato acessível? Então, quando você coloca isso em uma plataforma digital, que você pode colocar recursos de acessibilidade para quem tem deficiência visual, por exemplo, conseguir ter acesso àquela informação, para que esses dados estejam na mão ali das pessoas, isso de fato começa, né, a facilitar e trazer autonomia. Então, na verdade, a tecnologia e a inovação, elas são fundamentais para a inclusão das pessoas com deficiência, até mesmo do ponto de vista até de trabalho, né? Quando a gente olha para o mercado de trabalho lá atrás, quando o trabalho era mais rural, eu, por exemplo, seria uma pessoa que provavelmente estaria fora do mercado de trabalho. Mas agora, com aplicativos, com computador, com plugins e com, né, vários recursos de tecnologia que eu tenho disponível, eu consigo estar inserida no mercado de trabalho. E com isso, a gente vê mais gente com deficiência tendo acesso à renda, logo consumindo, logo praticando esporte, logo tendo um maior nível de qualidade de vida e também fazendo parte do turismo. E é por isso que os nossos índices de pessoas, de turistas com deficiência têm aumentado muito, e daí vem a nossa parceria também, né? É excelente, a parceria que está começando agora, mas tenho certeza que vai ter muito sucesso. Parabéns pelo trabalho. Ana, vamos falar um pouco sobre longevidade, né? O conceito da longevidade ativa, ela tá em alta, né? Como que os setores do esporte, do turismo, podem se preparar para atender essa nova geração de idosos que buscam experiências autênticas, seguras e que promovam bem-estar? Bom dia, Fábio. Obrigada pelo convite. Bom dia a todos. E pela oportunidade de falar sobre um tema que, para mim, é muito precioso, que é a longevidade, né? Eu sou apaixonada pelo tema, pela pessoa idosa. E falar da pessoa idosa e de longevidade não é só a gente falar de rampa de acessível ou corrimões, não é só sobre isso, é falar sobre pertencimento. Hoje nós estamos com uma população que está beirando a 38 milhões de 60 a mais em todo o Brasil. Só na cidade de São Paulo nós temos cerca de 2 milhões de idosos e 9 milhões no estado. Nós precisamos falar sobre pertencimento. A pessoa 60 a mais, idoso, tem que se sentir pertencente daquele espaço, daquele ambiente. Ontem eu estava no Expo Longevidade, nós falamos sobre como mudou o público das academias, né? Antigamente a academia era um ambiente só para jovens, né? E o idoso se sentia até constrangido de chegar lá e preferia ir num horário que não tinha tanto jovem. Hoje mudou, né? A pessoa idosa descobriu que fazer exercício, praticar esporte, contribui para uma longevidade mais saudável. Isso é muito importante. Eu acredito que os órgãos públicos têm que criar esse ambiente para essa inclusão, falar também com a linguagem adequada, comunicação, publicidade, para eles serem reconhecidos e se sentirem representados na publicidade, inclusive. E segurança é fundamental para todos os ambientes. Você sabe que nos Estados Unidos tem o Senior Games,
que acontece com atletas de 50 a 100 anos. Já teve um tailandês de 105 anos que ganhou uma modalidade lá. No Japão tem o Master Games, também para pessoas acima de 60 anos, e tem participantes centenários, vários. E nós somos pioneiros no estado de São Paulo, porque a gente tem o JOMI, Jogos da Melhor Idade, né? Essa edição está acontecendo agora, tem mais de 2.800 inscritos, muito legal. Isso acontece em São Paulo, no estado de São Paulo, em Santa Catarina. Então é isso, a gente tem que ter esse olhar de acolhimento, pertencimento, cuidar muito do etarismo. Ainda existe muita questão do etarismo, que é o preconceito com relação à pessoa idosa, e isso está mudando. As pessoas falam assim, os 60 são os novos 40. Não, não é isso, gente. Os 60 são os novos 60, que mudou totalmente o perfil de comportamento daquele 60 antigo. Hoje, eu tenho um vídeo que eu sempre passo nas apresentações, que é a senhora Sanko Sankai, que pulou de paraquedas com 94 anos, recentemente lá em Boituva. Então, assim, tem que mudar o olhar. É uma população que está cada vez mais ativa e com um olhar de atenção para o bem-estar. Eles querem viver mais e viver com qualidade. O esporte é inclusão para todas as idades. Perfeito. Eu vi esse vídeo na Pré-Cop. Ele está no YouTube? Não, senão eu ia falar para o pessoal ver. Um vídeo muito, muito bacana. Agora, para finalizar, nosso tempo infelizmente é curto. E aí eu vou colocar essa pergunta, gostaria de escutar os três, né? Pode começar por você, Ana. Qual que é o legado mais valioso, né, que um evento esportivo pode deixar para uma cidade no que diz respeito a promover uma cultura permanente de acessibilidade, o estímulo ao esporte, o estímulo que isso traz ao turismo também dentro da nossa cidade? Além do legado, que é a questão de inclusão, o legado social, eu acho, traz o legado do turismo, né? Você traz a receita, você fomenta a economia local. Um evento esportivo fomenta a economia local, traz a receita, traz turistas de fora, traz a inclusão, esse sentimento de pertencimento que a gente fala da pessoa 60 a mais. Eu estava falando ontem sobre o turismo, né? Hoje, o turismo, a viagem está em segunda prioridade para a pessoa idosa. É a segunda prioridade depois de saúde e bem-estar. E aí, então, o esporte unir as duas coisas, né? A saúde, o bem-estar e o passeio, a viagem e o lazer, né, para a cidade. Esse é o legado para a cidade, né? Gera receita, traz inclusão. E um detalhe, né? Essa semana, São Paulo, a cidade de São Paulo ganhou o certificado de cidade amiga do idoso, que é um certificado dado pela OMS, são apenas 1.700 e alguma coisa cidades pelo mundo, e São Paulo ganhou esse certificado de cidade amiga do idoso, que cuida dessa questão da inclusão. Então, assim, gera toda uma questão social e de bem-estar e de saúde também para a comunidade. Perfeito, perfeito. Alessandro, compartilha um pouco com a gente. Só complementando a questão do idoso, tem uma pesquisadora que se chama Anita Neri. Ela é professora da Unicamp, e a Anita Neri fala hoje da questão da velhice ativa, né? O quanto que hoje a população idosa está buscando essa velhice ativa. E quando eu estudei o meu mestrado, eu investiguei várias pessoas com deficiência que estavam no processo de envelhecimento. E muitos deles relatavam o seguinte: hoje eu estou cego em decorrência da minha vida antes deste momento, antes da velhice. Ou seja, o seu estilo de vida é fundamental para você ter uma velhice ativa. Então, que a gente tenha cada vez mais movimento, que a gente coloque movimento no nosso dia a dia. E acho que o maior legado que os eventos esportivos podem dar, primeiro, é a questão nós somos um país que a gente tem uma monocultura esportiva muito forte, né? O futebol ainda predomina muito no nosso país. A gente precisa criar uma policultura esportiva. Acho que isso é um fator bastante interessante, que a gente tenha mais pessoas fazendo esporte. E, em decorrência disso, né, a gente vê que as pessoas com deficiência, hoje, quando um evento esportivo, uma Paralimpíada sendo transmitida, ela possibilita muitas entradas de pessoas com deficiência que assistem um esporte na mídia e, a partir desse esporte, começam a praticar. Então, acho que cada vez mais nós estamos na mídia, o esporte paralímpico está na mídia, e cada vez mais pessoas com deficiência estão indo buscar o esporte como uma forma de reabilitação e até uma possibilidade de chegar ao alto rendimento.
Perfeito, perfeito. Jéssica? Eu enxergo 3 pontos, né? O primeiro, quando uma cidade recebe esses eventos, você precisa minimamente ter uma estrutura arquitetônica dos equipamentos ali, que nem que sejam um hotel, né? Ou mesmo os espaços esportivos que estejam minimamente adaptados do ponto de vista arquitetônico, né? A estrutura com, vou usar a rampa aqui de exemplo, mas com todos os recursos que a gente precisa para receber as pessoas com deficiência. E aí, do aspecto arquitetônico, as pessoas começam a aprender como fazer essa estrutura. O segundo é o atitudinal, que é o nome técnico mesmo para quando você aprende a lidar com as pessoas com deficiência. Então, você precisa capacitar os profissionais para atender esse público. Então, isso já amplia também a inclusão. E o último ponto seria um pouco na linha, né, que nosso colega comentou, que é justamente esse pertencimento. Veja, eu que nasci ali no início dos anos 90, eu não tinha nenhuma referência de pessoa com deficiência na televisão. Eu fui conhecer gente com deficiência fazendo coisas depois de já adulta. Então, quando você vê isso na mídia, isso gera um impacto enorme, porque você começa a pensar que você consegue também. E se isso está na sua cara ali, na sua cidade, né, se você foi assistir a um jogo, então, aquilo te inspira de uma certa forma, que pode ser tanto para você, de fato, praticar o esporte, ou até para você desenvolver sua autoestima, seu pertencimento. E tem até um fato curioso, assim, de um dos trabalhos. Eu sou jornalista de formação, né, e ainda faço muitos trabalhos na área. E eu estou gravando ainda uma série chamada 7 Elementos, que sou eu desafiando 7 elementos da natureza. E o primeiro, eu atravessei os Lençóis Maranhenses a pé. Foi o elemento areia, e foram 3 dias de caminhada nos lençóis, né? E nunca ninguém tinha feito isso de muletas. Depois disso, aumentaram os índices de pessoas com deficiência frequentando os Lençóis Maranhenses. Então, é disso que a gente está falando. Eu recebo mensagem, eu andei povoando os lençóis, sabe? Agora tem um monte de gente com deficiência por lá. E, então, isso acabou se tornando um incentivo real das pessoas não necessariamente fazer a mesma travessia, não precisa ser um atleta de alta performance, mas você começa a mostrar que é possível e criar referência para gente que estava tão carente, né, de referência mesmo, de saber que era possível. E em relação ao 60+, Fábio, você viu até que o símbolo do 60+ mudou nos estacionamentos, nas vagas prioritárias. Antigamente a gente tinha aquela imagem do velhinho de bengala, né, curvadinho, e agora não é mais. É apenas uma pessoa ereta com o número 60+. Então já mostra uma tendência de mudança do comportamento, da longevidade das pessoas, né? Isso é bacana, isso é bacana. É uma mudança de comportamento e uma mudança de visão da sociedade como um todo, né? Acho que o que fica para nós aqui é que esse é um assunto que, se a gente fosse conversar sobre ele, nós ficaríamos horas aqui, é difícil esgotar, mas é importante também ver que é recente esse olhar de uma forma geral, né? O próprio Alessandro disse como começou na seleção brasileira. E a gente está falando de seleção brasileira, né? A gente está falando de Lençóis Maranhenses, que é um dos lugares mais visitados do Brasil, né? A gente está falando de turismo 60+, e boa parte não, uma grande parte da população mundial, né, tá com essa questão do envelhecimento, né? Eu li pesquisas e estava no Fórum da Longevidade também, foi falado isso, né, que dentro dos próximos anos, né, a boa parte da população estará nessa faixa etária. Nossa pirâmide está invertendo. E nós conversamos isso lá, porque o que a gente está fazendo hoje a respeito da longevidade, está plantando para você mesmo. Porque a política pública, ela demora um pouco para atingir todas as camadas da sociedade, né? Bom, infelizmente o nosso tempo é curto, eu agradeço aqui a presença de todos, sugiro a vocês que sigam eles nas redes sociais, para vocês acompanharem o dia a dia, né, os trabalhos que têm sido feitos. A Ana anda bastante com a gente aí, divulgando o Turismo 60+. O professor Alessandro também, eu conheço o trabalho dele da época que eu era do esporte estadual. E a Jéssica é uma parceira nova que está juntando nesse time, mas que vai ser uma parceria muito boa e duradoura. Se vocês quiserem falar as redes sociais de vocês, o pessoal seguir para acompanhar o trabalho. O Instagram, eu acho que o Instagram é principal, mas qualquer outra rede vai estar a Jéssica Paula. Eu falo que não é qualquer Jéssica, é a Jéssica Paula. Aí já fica fácil por lá, a gente pode trocar mais ideia. O meu é Alessandro Tozin, simples e fácil. Eu vou falar do fórum, né? Nós temos o Fórum de Turismo 60+, que acontece anualmente em maio, é um fórum de negócios para profissionais de turismo. Fórum de Turismo 60 e a revista Melhor Viagens, que é uma revista também focada no leitor 60+, para o público final, já está há 14 anos em atividade. Então, revista Melhor Viagem, Fórum de Turismo 60. Perfeito, perfeito. Sigam também a página do Turismo de São Paulo,
para vocês ficarem antenados em todas as ações que a Secretaria Municipal de Turismo desenvolve na cidade, nossos projetos, nossos guiamentos gratuitos pela cidade e também a atualização aqui dos nossos especialistas que estão sempre com a gente. Obrigado, bom dia e ótimo evento para vocês. É isso aí. Muito obrigado pelo conteúdo. Parabéns pelo trabalho de vocês. Dignifico e honro isso. Muito obrigado, viu? Parabéns mesmo. A gente fica lá atrás